Será realizada hoje e amanhã em Araçatuba a oficina sobre o Plano Municipal de Acessibilidade, subsídios para a elaboração. O evento é uma iniciativa da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência em parceria com o CEPAM, Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal, e conta com o apoio do Ministério Público. As oficinas fazem parte do projeto Direitos da Pessoa com Deficiência, Cidadania e Gestão da Política, que pretende disseminar ações de inclusão e de acessibilidade em todo o estado de São Paulo, tendo os municípios como aliados. Quem divulga o evento é o representante da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Moisés de Freitas Cunha. Tudo bem, Moisés? Olá, Moisés. Bom dia a todos, estamos ótimos aqui dia. em Araçatuba. Bom dia. Qual é o objetivo da oficina? Bom, a oficina é um esforço do governo do estado de São Paulo em assessorar todos os municípios do estado de São Paulo, aproximadamente 650 e poucos municípios, no que diz respeito aos direitos da pessoa com deficiência. E o que será abordado na prática durante esses 2 dias? Então, exatamente, existe um decreto federal, o 5296 de 2004, que ele pode dizer que ele é a Bíblia no Brasil em termos de acessibilidade, inclusive feito pelo próprio CEPAM. O governo do estado de São Paulo, usando também desse material, vem até os municípios, sempre divididos por RA, região administrativa, assessorá-los a montar esse plano municipal de acessibilidade. A gente pode falar que esse plano vem para poder quebrar barreiras arquitetônicas e barreiras atitudinais. Barreiras arquitetônicas, como, por exemplo, transpor, enfim, acessar um prédio público ou de acesso ao público, e barreira atitudinal, entre outras, preconceito, por exemplo. Então, eu posso ter um ônibus que permite que um cadeirante adentre, mas o motorista, o cobrador, não está preparado para poder fazer esse serviço, entendeu? Então, assim, a parte física está ok, mas e o RH? Então, o plano, ele engloba tudo isso, a parte física, mas também a parte humana. Essa oficina já foi realizada em quais municípios? Olha, hoje em Araçatuba, 16ª oficina. Então, as oficinas foram divididas em um total de 18, são 18 encontros, sempre por RA, região administrativa. Cada vez que a gente se reúne em uma RA, ficamos na cidade sede, aproximadamente de 30 a 50 municípios por RA. Especificamente aqui em Araçatuba, são 43 municípios. Em Bauru, que estaremos na quinta e na sexta, serão 39 municípios. Então, sempre nesse range. Pois não? Já houve algum retorno da realização dessas outras 15 oficinas nas outras regiões? Já. O que acontece é o seguinte, nós sugerimos sempre para que os representantes dos municípios, todas as pessoas indicadas pelos prefeitos, que mandem para nós esse plano municipal de acessibilidade, da primeira versão até a versão melhor, dentro da realidade de cada município. A primeira oficina aconteceu na RA de Sorocaba, em abril, final de abril. Essas pessoas já passaram a nos mandar as versões. Então, quem recebe essas versões? Nós, Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ministério Público e CEPAM. Nós estamos, dentro das nossas possibilidades, assessorando na melhoria desses planos. Quem é que participa das oficinas? Por exemplo, as pessoas te dão um retorno, tá? Exato. Mas todo mundo que participa delas também acaba participando da elaboração desse documento ou não? O ideal é que sim. Então, assim, essas pessoas que participam da oficina, elas são pessoas indicadas pelos seus prefeitos. Então, os prefeitos são convidados sempre antecipadamente, e nós sugerimos sempre a sugestão de que ele ou ela, né, mande, então, pessoas da área técnica, arquitetos ou engenheiros, e também pessoal da área social. Então, geralmente tem vindo de 3 a 4 pessoas de cada município. Não é aberta, então, a oficina? Ela não é aberta para o chamado particular. É basicamente para agente público municipal. E são pessoas que o prefeito precisa indicar, porque essas pessoas vão levar esse material, todos os subsídios, para casa, como lição de casa. O prefeito vai, então, nomear oficialmente, para ser publicado no Diário Oficial de cada município, uma comissão que fica encarregada da construção do plano municipal. E nós assessoramos à distância, por assim dizer. O Estado não pode praticar a chamada ingerência. Nós não fazemos. Existe, na verdade, o Ministério Público que acompanha tudo, e ele já tem atuado nessa área a longa data. Nós temos
1 ano e meio de vida, somos um bebezão. O Ministério Público e CEPAM, eles têm um grande expertise, têm nos assessorado, mas também mesmo o CEPAM não pratica ingerência. Eles auxiliam os municípios, como nós estamos auxiliando os municípios na questão dos direitos da pessoa com deficiência. E o MP, como vocês conhecem, estão aí, atuam de longa data e, primeiramente, sempre de maneira amigável. E se não dá de maneira amigável, aí existe o chamado TAC, né, o Termo de Ajustamento de Conduta, e por aí afora, né. O doutor José Augusto Mustafa, nós já conversamos com ele, ele confirmou presença, vai participar então da abertura agora de manhã. Entre 8h30 e 9 horas nós estamos iniciando a oficina, então haverá uma apresentação para dar um overview da secretaria, eu vou fazer essa fala, do CEPAM e também do Ministério Público, aí a gente começa a trabalhar. Moisés, o que eu achei interessante é que nesses eventos os participantes sentem na própria pele as dificuldades que os portadores de deficiência enfrentam no dia a dia, né? Gostaria que você explicasse o que vai ser feito hoje aqui. Exatamente. Então, assim, entre uma série de atividades, logo após o almoço, nós vamos fazer a chamada vivência. Então, todos os participantes, homens e mulheres, sem distinção, vai todo mundo sentir na pele o que é tentar acessar um prédio público ou cruzar uma via pública com cadeira de rodas, seja empurrando, seja você próprio, enfim, locomovendo a cadeira, muleta axial e também a bengala para cego, é lógico, com os olhos vendados. Então, uma coisa que para nós pode parecer extremamente simples, você com uma bengala axial achar que consegue cruzar uma via pública no mesmo tempo que uma pessoa que não tem nenhuma deficiência consegue, é bem diferenciado. Então você vai ver que de repente aqueles minutos que a gente consegue passar e voltar com tranquilidade, quando você está com uma bengala, quando você tem uma deficiência visual, por exemplo. Então as coisas mudam de figura e nada como às vezes a gente se colocar no lugar do outro para ver que a coisa realmente não é tão simples assim, entendeu? E eu acho que despertar um pouco de respeito à diversidade humana, a gente pode fazer recorte de gênero também, né? Então os homens também se colocarem no lugar das mulheres. Hoje de manhã, tomando café no hotel, acho que foi a Miriam Leitão comentando alguma coisa sobre, é legal que os homens possam ir então para a cozinha também, para ver como é que é, vamos incentivar essa humarada a cozinhar um pouquinho. Fica um dia inteiro limpando a casa, né? Exatamente, né? O que é simples, não, é que eu vou trabalhar no escritório que é pesado. Então tá bom, então vem aqui e fica o dia inteiro, né? É uma bela forma de sensibilizar realmente. Nas outras oficinas, vocês também realizam essa atividade? Todas as oficinas, né? Então 16ª agora, 17ª em Bauru, quinta e sexta agora dessa semana. Semana que vem fechamos essa primeira fase em São Paulo, no município de São Paulo, né? É coincidência só, porque na verdade nós não somos o município de São Paulo, somos o estado de São Paulo. E aí fechamos a 18ª. Nós já estamos desenhando, e assim, tenho uma honra de estar participando desse desenho, da segunda etapa, que é exatamente um acompanhamento da melhor maneira possível desses trabalhos. Nós viemos, fizemos a provocação, os agentes públicos municipais estão desenvolvendo os planos, mas eles precisam de ajuda, a gente sabe disso. Então a gente está montando aí um plano para melhor assessorar, enfim, o que for feito, o que vier a ser feito dentro da realidade de cada município. Você disse que o pessoal sai daqui, depois da oficina, elaboram um plano e enviam para vocês. Exatamente. Em quanto tempo isso é feito? Em quanto tempo tem que ser colocado em prática? Deve ter um período máximo, uma meta para ser atingida. Tá. Sim. O governo do estado de São Paulo, ele não pode e não pratica a chamada ingerência nos municípios. Então, assim, nós sugerimos que, após terminada a oficina, 45 dias é um prazo para que os municípios passem a enviar para nós essas várias versões. Então, 45 dias é uma data sugestiva, né? Então, assim, nós atuamos dessa maneira, nós e o CEPAM. O Ministério Público é uma outra coisa. Eles são grandes parceiros, entendeu? Nesse esforço do governo de São Paulo. Agora, eles atuam de uma outra maneira. Existem, de repente, municípios que o PJ, o promotor de justiça, já vem conversando de longa data e está sentindo que nada acontece.
Então as conversas têm se dado de uma outra maneira. Em termos, focando só a oficina, a gente sugere 45 dias e daí vai. O que aconteceu bastante até agora é que após 45 dias os prefeitos têm mandado para nós a comissão eleita, a comissão que ele, na verdade, indicou, com os nomes publicados em diários oficiais, e começam a construir. Então, ligam para a gente, estão mandando e-mail, e a gente vai assessorando da melhor maneira possível. Isso quer dizer que, em termos práticos, após os 45 dias e o envio para vocês do material municipal, o Ministério Público, se ele quiser, ele já pode começar a correr atrás do que está sendo feito ou não? Olha, eu diria que eles... Desde bem antes já vem fazendo isso. Certo. É o que a gente tem percebido em várias comarcas, várias cidades. Não, sim, mas se eventualmente, durante a oficina, for levantada uma nova questão, por exemplo, 45 dias, passado esse prazo, o Ministério Público já pode pegar no pé em relação a essa alteração específica? É possível que sim. Eu não posso, na verdade, falar em nome do MP, né? Mas eu diria que faz bastante sentido a sua colocação. Eu acredito que... porque é interessante, né? Porque a população precisa saber disso. Precisa. Foi realizada a oficina. 45 dias depois, tem que ter um documento... Pelo menos alguma coisa falou, olha, nós estamos fazendo. Precisa saber para fiscalizar, né? Até para acompanhar. Ô Moisés, quais são as principais mudanças que os municípios devem realizar para garantir a acessibilidade? São várias. A gente pode falar, por exemplo, a primeira coisa são as vias públicas. É o que fica mais visível, entendeu? E, bem ou mal, os municípios eles têm um certo preparo para cuidar dessa questão de via pública. Então, por mais que alguém possa falar, não, que é mais difícil, mas não é exatamente. Então, acho que é o arroz com feijão. Então, sinalização, rebaixamento de guia. Rebaixamento de guia de maneira apropriada. Existe um certo grau que as vias precisam ser rebaixadas. A menos, acima ou abaixo, acaba sendo um desserviço. Então, se eu não me engano, acho que até 38%, alguma coisa assim, que é o ideal. Então, a gente tem uma arquiteta na equipe que vai passar isso com exatidão. Mas existe um grau certo para você realmente rebaixar as guias, para que a pessoa consiga, sem ser um Hércules, subir a rampa. Então, não adianta, entendeu? Assim, de repente, a pessoa vai ter que fazer halterofilismo, comprar uma cadeira de rodas de $2.000 para poder acessar uma rampa. Então não é o ideal. Bem feito. Então tem que ser muito bem feito, seguindo normas técnicas. Se não me engano, a NBR 9050 é uma norma que assim, ela dita, é a Bíblia na questão de acessibilidade. E além do rebaixamento de guias, o que mais? Nós temos, por exemplo, prédios, na verdade todos, mas em especial os prédios de acesso ao público, também precisam ter rampas. Então, mais uma vez, rampa com um grau apropriado para que as pessoas consigam tanto subir quanto descer. Que, de repente, também não é uma rampa para você saltar, entendeu? Pegar impulso. Elevador apropriado, que o cadeirante consiga, então, fazer um giro de 360 graus. Né? Prédios públicos que de repente não, que tenham um banheiro para que também o cadeirante ou pessoa com deficiência consiga utilizar de maneira apropriada. Aqui em Araçatuba, a prefeitura, pelo menos ao que me parece, ela é bastante rigorosa nessa fiscalização. Toda nova empresa que surge na cidade, quando tem atendimento ao público, ela tem que ter essas adaptações, ou senão ela não recebe o alvará. Sim. Isso é bastante interessante que seja feito. No entanto, você deve imaginar que muito empresário, novo empresário, reclama disso, porque no final das contas, se você já tem um imóvel e quer abrir uma empresa, você acredita que isso seja um impedimento, porque você vai ter que fazer um investimento mínimo nesse tipo de adequação. Mas no final das contas, o que a gente percebe é que é bom para todo mundo, o empresário, ele já começa fazendo com que sua empresa tenha uma responsabilidade social, um início pelo menos dessa responsabilidade, né? Independentemente de quanto vai ter que investir e não gastar, né? Porque se ele enxergar como gasto, ele não tem alguns clientes. E qualquer pessoa pode imaginar que tem deficiente por aí, que tem capacidade de consumo, que também é empresário, de repente não vai poder entrar em determinada empresa porque não consegue. Não, exato, assim, você falou tudo e a gente pode usar o termo pessoa com mobilidade reduzida, que aí engloba-se a pessoa que tem algum tipo de deficiência, idoso, um obeso. Em termos de consumo,
é uma população enorme. Então, como exatamente você disse, assim, a pessoa está perdendo, se é uma questão numérica, está perdendo o mercado. Demonstra que essa pessoa não tem nenhuma responsabilidade social, que não tem respeito à diversidade humana, né? Agora, o que a gente tem visto é que isso acontece em um outro município, mas a coisa tá mudando. A gente tem visto muita coisa boa em São Paulo. Eu acho que tem uma onda mundial, né? Uma coisa próxima de um green consumerism. Acho que isso é muito interessante, que está chegando no Brasil. Em São Paulo está muito forte. Cidade de São Paulo também, e todo o estado. A gente está dando aí um exemplo para o Brasil inteiro. Então, uma coisa interessante. Mas, assim, você falou tudo. Se não me falha a memória, no Brasil temos em torno de 14% da população com algum tipo de deficiência. E cada vez mais são pessoas que têm adquirido algum nível de instrução. Isso é muito bom. E uma outra coisa, a população passa a envelhecer cada vez mais em função de melhoras do bem-estar. Uma pessoa que precisa, assim, de repente eu tenho um idoso que não tem nenhuma deficiência, mas precisa de uma cadeira de rodas. Um idoso com dinheiro, bastante dinheiro, um alto poder aquisitivo, que vai precisar acessar um shopping, uma loja. Se ele não tiver acesso, não entra nem ele, nem entra a família, que é uma coisa interessante. Então, assim, se meu amigo não pode entrar, eu também não entro, o grupo não entra, então, tchau, meu caro, o businessman vai ficar sem business. Tá certo. Moisés, então só lembrando, a oficina ocorre hoje, amanhã. Exatamente das 9 até as 17. No Hotel Pequim. No Hotel Pequim, aqui na Avenida Avenida Brasília, 1910. Tá certo, a gente espera que você escolha bons frutos e que a gente possa tocar no assunto daqui a 45 dias, pelo menos. Com certeza. Só antes de concluir, foram 43 municípios convidados. Caso aconteça alguma coisa,